Senhoras e senhores, nesta sexta-feira eu acordei e senti que a maldade tinha tomado conta do meu coração. E qual o melhor jeito de lidar com essa situação? É isso mesmo, dividindo essa maldade com vocês. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e por algum motivo que nem eu sei explicar, eu acordei e pensei, nossa, hoje é um grande dia para fazer o top 10 piores contratações da história do Santos desde que eu criei o canal, ou seja, desde 2019, foi minha data limite. Em 5 minutos que eu comecei a olhar todas as contratações do Santos nesse período, eu já tinha anotado 17 nomes. Para fazer o top 10 foi muito difícil, até porque essa lista foi se expandindo. É uma homenagem, digamos assim, a essa semana em que a janela se fechou, outros nomes foram contratados, nenhum deles está nessa lista, obviamente também não sou assim, mas resolvi lembrar de nomes bizarros que a gente contratou por aí. Não tem critério, o critério é eu acordei hoje e decidi que esses eram os nomes que eu ia falar, farei do 10º ao 1º, mas não é o que pior jogou ou o que mais a gente gastou dinheiro de forma inútil. É uma soma, são conceitos completamente aleatórios e, por favor, mande a sua lista nos comentários para a gente ou se divertir ou passar raiva junto, talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Essa homenagem ao fim da janela de transferências. Se você está assistindo este vídeo na sexta ou você está assistindo depois, no sábado seguinte, amanhã, aqui no canal teremos um Eu Vim de Entrevista especial, nosso quadro de entrevistas, com o Biratã Leal, sim, comentarista da ESPN, o livro do Desimpedidos. Ficamos quase 1h30 conversando lá no estúdio e trouxe aqui para o canal para vocês assistirem o Eu Vim de Entrevista especial. Esse é fora da próxima temporada, que eu já comecei a gravar também, e que tem a ver com bastidores do Santos. Mas esse episódio é do Biratã Leal. Ficou muito legal, o 9º episódio. Aliás, falando em episódios do Eu Vim de Entrevista, o 8º que eu publiquei no sábado passado com o Brunão, que é influencer do TikTok e do Instagram, viralizou, né? Um corte que eu postei aí no Instagram também, a gente montando uma Sele Santos, e cortes é aquilo, né? Tá fora do contexto total. O pessoal se revoltou, cadê o Elano na seleção dele? E aí no programa inteiro ele explica que ele pouco lembra do Elano porque ele era muito criança e tal, outros nomes ele não incluiu, então vale a pena você assistir a entrevista com o Brunão também, se ainda não o fez. Dicas dadas, vamos começar. Eu não vou contar para vocês quantos nomes e nem quais nomes eu cortei da lista. Porque, por exemplo, no meu caderninho aqui, ó, tá ao contrário aqui, ó, eu não vou mostrar para vocês, mas aqui, ó, várias anotações. Eu cortei muitos nomes, mas eu não vou contar. Tentem deduzir aí nos comentários. E eu não vou nem justificar. Como assim você não colocou no top 10? Não vou colocar, vou polemizar aqui. Vamos brincar junto então. 10º lugar, piores contratações do Santos desde que eu criei o canal em 2019. Júnior Caissara, um jogador que foi contratado fora até da janela de transferências, porque ele tinha rescindido o contrato lá, que é algo que pode acontecer a partir de agora, né, com o Santos. Tinha rescindido o contrato lá na Turquia. O Santos divulgou no grupo de Zap dos setoristas, jornalistas que cobrem o clube, que ele tinha passado por minuciosa bateria de exames para garantir que não estava bichado. Horroroso, né? Uma passagem tristíssima para o nível de Série A, dava para falar que era um ex-jogador. No fim das contas, ele até conseguiu se recuperar, por exemplo, nesse ano de 2025, ele subiu com o Primavera de Indaiatuba da 2ª para a 1ª divisão do Paulista. Esse é o nível dele. Mas em 2023, o Santos achou que o Júnior Caissara, depois de já ter sofrido com João Lucas, Gabriel Inocêncio, Auro, Madson, e vocês sabem a lista de laterais, Lucas Braga improvisado, era uma boa ideia contratar o Júnior Caissara, sem perna. Foi uma péssima ideia. Meu Deus. 9º lugar é um representante de um trio. Da live do trio, não. Poderia ser, seria eu. No caso, o pior. Mas sim do trio do Água Santa, o bonde do Água Santa. Eu coloquei em 9º lugar Bruno Mezenga. Gabriel Inocêncio e Luan Dias serão cortados dessa lista. O representante do bonde do Água Santa é Bruno Mezenga, um dos piores centroavantes que a gente já viu com a camisa do Santos, contratado porque Andrés Rueda ligou a TV num dia da final do Paulista lá
E o Bruno Mezenga fez um gol no Palmeiras. Só na ida, porque eles tomaram 4 na volta, perderam a final. Mas nesse intervalo ele achou uma grande ideia para um time sofrendo que nem o Santos contratar um bonde da Água Santa. Obviamente, deu tudo errado e virou muito simbólico do que foi a pior gestão da história do Santos, pelo menos em termos de resultado, é claro. Em 8º lugar, essa escolha é puramente pessoal, né? William Maranhão, o nosso amigo Maras, um dos piores volantes que já jogaram pelo Santos. Em algum momento, já contei essa história, eu vou contar de novo. A direção do Santos resolveu entrar na sala, no CT, do Fabian Bustos. E tinha lá no quadro, quero tais jogadores, William Maranhão. E os conselheiros do Santos, não o conselheiro, o comitê de gestão do Santos falou, se ele quer, né? Por que não? 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 Mas contrataram. O primeiro toque na bola dele foi um passe errado pela lateral, foi vaiado extremamente e de forma merecida, o jogador, não a pessoa. Horrível, o Santos ainda pagou ao Bahia para tirar o William Maranhão. O Bahia tá fantástico, né, nas vendas ao Santos. William Maranhão, Tassiano que nem tá nessa lista, já dou spoiler, porque eu acho muito cedo ainda. Ano que vem, quem sabe. 7º lugar, Pedrinho. Pedrinho não dava, né, gente? Pedrinho era fraco, problemas extracampo, e eu tô falando um dia depois de novas acusações da namorada terem ido à polícia, e dessa vez tem vídeo, né? Então, assim, olha no que o Santos se meteu. Um cara que foi fazer exame médico nessa semana no Remo, ou no Cuiabá? Não, ele estava no Cuiabá e ia pro Remo. E foi reprovado. E teve gente que achou uma ótima ideia contratar o Pedrinho. Para mim, tá no top 10 piores contratações do Santos desde 2019. Em 6º lugar, essa tem o dedo do Trem-Bala? Não, do Sampaoli. Uribe. Sampaoli em 2019 com o time jogando redondinho, o Sacha voando, sabe Deus como, falou, não, a gente precisa de um atacante colombiano que tá no Flamengo, não faz nada e aí a gente ainda vai deixar de receber dinheiro do Flamengo para receber o Uribe. Show de bola! Horroroso, 0 gols pelo Santos. O Uribe realmente, eu acho que eu coloquei como... Não, eu ia falar pior contratação do ano de 2019, mas não. Quase esqueci, mas tá aqui anotadinho, bonitinho. Da pior. Vamos continuar nesse clima maravilhoso. Vamos falar da Golcase. Essa é a melhor. É a melhor garrafinha para o seu bolso, porque essa aqui é a garrafinha Urban. Garrafinha Urban, a garrafa mais barata que tem a sua personalização com o peixão. Aí você não coloca esses nomes que eu citei. Coloca o seu nome aqui, que é muito mais legal que qualquer nome já citado. Usa o cupom EUVIMDESANTOS para ter desconto na sua garrafa Urban neste mês de setembro. E no dia 9 tem promoção aí, mas daqui a pouco eu conto. Daqui a pouco no dia 9 mesmo. Por enquanto, use o cupom EUVIMDESANTOS na garrafa Urban, a garrafa mais barata do seu time. É espetacular. Minha garrafinha tá aqui, ó, 100% carregando minha aguinha para lá e para cá. Golcase, QR Code na tela, link na descrição, cupom EUVIMDESANTOS. 5º lugar, o jogador de Série A, que não pisou em campo na Série A. Inclusive, muito obrigado. Patrick, sempre voando, né? É um jogador de peso, jogou muito bem, mudou a órbita do Santos Futebol Clube, que ainda tem contrato com o Santos, inclusive. Um jogador que Galo, né, diretor de futebol, falou, é um jogador para a Série A, um cara que não conseguia andar na Série B, e que está na Série B de novo, e tá mal na Série B. Mas o Santos achou que era uma ótima ideia gastar uma dinheirama com salário altíssimo pro Patrick. Inacreditável. Mas o Patrick pelo menos conseguia andar em campo, supostamente. O 4º lugar da lista não conseguia. Ricardo Goulart, o chinês Ricardo Goulart. Realmente uma contratação assim de ficar triste. Por quê? Porque a gente tinha certa expectativa. Apesar de, por exemplo, tem um vídeo aqui no canal pré-Goulart, né, dele, já pensando na chegada, que eu olhava os gols dele, foi uma live, eu lembro bem disso. Olhava os gols dele na China e falava, mas peraí, tá parecendo que tá jogando um society aqui na esquina. Essa defesa, ele não conseguia se mexer, eu falei, tá, vai que, né? Aí a gente ficou sabendo que demitiram médicos do Santos que reprovaram o Goulart, para contratar médico que aprovava o Goulart, e o Goulart fazia o seu espacate, né? Toda hora ele não conseguia se mexer, ele fazia um espacate, ele abria as duas pernas para esticar, para alcançar a bola e não conseguia. Não conseguiu andar. Pelo menos teve a hombridade de, depois de uns 6 meses, falar, não dá mais, gente, eu vou embora. E aí o Bahia encarou essa, também não deu certo lá.
Mas Ricardo Goulart, inacreditável. Parabéns, Edu Dracena. Que atuação como dirigente. Me lembra muito ele como zagueiro. Eu sei que vocês discordam, mas nós vamos debater isso para sempre. Em terceiro lugar, olha que ironia. Em terceiro lugar está aquela que talvez seja a segunda pior contratação da história do Santos. Se você pensar exclusivamente na questão financeira, que é o Cueva, mas aqui ele está em terceiro. Que fase dos dois assim, mas daqui a pouco vocês vão entender. O terceiro lugar para o Cueva é porque ele foi financeiramente um absurdo, porque ele não conseguiu jogar pelo Santos, porque ele foi flagrado em balada, porque foi horroroso e tudo mais. A pior contratação da história do Santos, em qualquer situação, ainda é o Leandro Damião, tá? Mas o Cueva, ele consegue, mesmo sendo tão ruim, tudo sendo tão errado na questão dele, ter dois caras piores, não financeiramente, mas piores no conceito Santos Futebol Clube. Então o Cueva fica em terceiro e a prata fica com o Lucas Lima. Eu nunca vou perdoar o repórter global, que não é o Murilo, que teve a brilhante ideia de ir na Praça Independência, o palco das comemorações de título do Santos, e colocar lá a fila de desculpas para o Lucas Lima. Eu nunca vou perdoar as pessoas, e elas talvez não saibam quem são, que me pararam na porta da Vila, no jogo seguinte, aquele Santos e Portuguesa, que foi 4-0 no Carnaval de 2023, para falar: tem que pedir desculpa pro Lucas Lima, Noronha. E eu falei: vocês são malucos. No fim das contas eu tava certo. Malucos. Foi um crime contra a instituição, né? O dia em que assinaram o contrato pro Lucas Lima voltar, foi cometido talvez o maior crime contra a camisa do Santos Futebol Clube. É isso que eu tenho a dizer. E em primeiro lugar, aí tá óbvio, né? Tá muito óbvio. Se eu não citei depois de 9 vezes aqui, vai ter que ser citado agora. Suposto goleiro. O goleiro que, quando é necessário utilizá-lo, que nunca era, mas enfim, acabou sendo por motivos bizarros, tomava 4 do Fortaleza, 2 do Botafogo, quando estava 2-0, 7 do Inter, e ajudou com um grande papel no pior dia, no pior momento da história desse clube. Então, tiraram um jogador da aposentadoria praticamente, pensou que estava sendo chamado para virar assistente preparador de goleiro, algum cargo do gênero. Não, é para você ser jogador. Eu nunca vou esquecer. Eu estava no velório do Pelé, Deus tem um rei lá em cima, e eu estava sentado na área de imprensa, né, nas cativas ali, e outros jornalistas e algumas pessoas da então diretoria estavam perto, e tinha sido naqueles dias, né? E a gente estava ali, todo mundo cansado, triste com a situação, e alguém lembrou, e ainda tem isso, né? Estava acontecendo, no caso a contratação do goleiro. E aí alguém soltou a seguinte frase, ou o seguinte comentário: é inacreditável que uma festa de casamento tenha trazido esse cara de volta. Porque, segundo essa pessoa da direção, da então direção, foi uma festa de casamento que eu não lembro de quem agora, ele estava lá, o então preparador de goleiro também estava lá e falou: pô, vamos voltar. Acharam que era brincadeira, ligaram para ele lá. Ele realmente pensou que não era para cargo, né? Não, era para ser goleiro. Ele assinou um contrato, depois renovou o contrato. Enfim, né? Tudo que ele causou de pior nas nossas vidas. Esse é meu top 10. Com certeza amanhã, se eu acordar, espero que eu acorde, e pensasse nisso, eu faria um top 10 diferente. Mas hoje, nesta sexta-feira, 5 de setembro, esse foi o meu top 10. E o seu? Que vídeo triste, né?